Acabou a hegemonia do Flamengo. Foi isso que eu li, vi e ouvi depois da derrota do Flamengo na Supercopa do Brasil. O Palmeiras do Abel não joga nada. O Palmeiras precisa de muitos reforços. Foi isso que eu li, vi e ouvi também depois da derrota do Palmeiras no Campeonato Paulista em Ribeirão Preto para o Botafogo. Então eu quero falar sobre o tema. Deixe seu like, se inscreve no canal, habilita a notificação. Sempre que a análise é feita em cima desses dois times, eu sinto que as pessoas fazem com muito estômago, sabe? Fazem com muita raiva, com muita verve. Porque são times que vendem, são times que estão nos últimos anos aí brigando por todos os títulos. E são times que tem que ter um sarrafo de cobrança mais alto. Aí eu tô com a galera. Realmente a gente tem que fazer isso. E eu vou concordar com muita gente se a gente analisar a fotografia bem de pertinho. E que se a gente analisar que essa fotografia ela é o retrato do momento, a gente vai comentar. Agora, se a gente começar a afastar um pouquinho o olhar, a gente vai perceber que essa fotografia ela é só uma composição do grande quadro. Entendeu? É aí que eu quero chegar. Mas vamos primeiro para a análise do momento. Para a análise do que fizeram ou do que tem feito na temporada até aqui. Eu acho que primeiro é preciso identificar que no lado do Flamengo, principalmente, tem um componente físico que tem que ser levado em consideração. Eu considero que o Flamengo errou grosseiramente em alterar o seu planejamento e colocar os jogadores principais no jogo contra o Vasco. É isso que está fazendo o Flamengo não jogar tão bem agora? Não. Obviamente que não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Flamengo, dentro de uma temporada que no ano passado terminou para eles lá em 17, 18 de dezembro, e que começou mais cedo, o Flamengo deveria ter privilegiado a preparação física em detrimento do Campeonato Carioca. Dane-se o que vai acontecer no Carioca, dane-se que o Flamengo não vai disputar o mata-mata, dane-se que o Flamengo eventualmente vai disputar o quadrangular do descenso. Cara, isso aí não vai mudar em nada. O Flamengo ser campeão carioca não vai mudar em nada a verdade do Flamengo na temporada. Então, o que eu quero dizer só que aquela escolha lá, ela pode ter tido algum tipo de impacto no curto prazo, pode ter um impacto no médio e no longo prazo e terá sido uma escolha errada, mesmo o Flamengo tendo vencido o jogo. E o Flamengo talvez esteja sofrendo por uma questão física e talvez esteja demorando demais para se reencontrar em relação ao que foi no ano passado. Então a fotografia do time do Flamengo principal em 2026 é um jogo bom contra o Vasco e jogos abaixo na sequência. Superado pelo Fluminense, superado até física, taticamente, tecnicamente também. Contra o São Paulo, eu acho que ali foi superado fisicamente, tá? Ali ter superado, sim, superado fisicamente e na mentalidade da abordagem ao jogo também foi superado. E contra o Corinthians, dentro de um contexto de uma final que estava equilibrada, eu acho que o Flamengo ali mostrou que tá ainda uma rotação abaixo do que pode, sabe? Foi esperado no entendimento do jogo, tecnicamente. Não foi um jogo fácil para se jogar por vários aspectos, pela dinâmica do que foi a condução do jogo do ponto de vista de arbitragem, do resultado que estava com o Corinthians na maior parte do tempo, da expulsão. Todos esses fatores têm que ser levados em consideração, mas eu acho que o Flamengo, de forma geral, esteve bem abaixo na final, enquanto o Corinthians esteve numa rotação acima, numa intensidade acima, numa compreensão do jogo mais precoce e mais aguçada do que foi o Flamengo. Mas essa é a realidade do Flamengo agora. Como eu falei, se a gente começar... Eu vou falar do Palmeiras já já. Se a gente começar a afastar o olhar, cara, tudo isso que eu comecei o vídeo falando se sobrepõe. Pô, é um Flamengo que acabou de vencer tudo no cenário sul-americano, de Libertadores e de Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, o Flamengo abriu mão do ano passado. É um Flamengo que voltou tarde das férias. É um Flamengo que está recebendo agora o Paquetá, que vai ser uma peça nova. Você pega, por exemplo, o Arrascaeta, ainda não conseguiu jogar. É lógico que não dá para o Flamengo demorar muito para voltar aos trilhos. Porque
com o Campeonato Brasileiro em andamento, se você desperdiça muitos pontos no começo da competição, depois fica difícil pegar. Mas essa vai ser uma realidade, eu acredito, de vários times. Em virtude dessa volta precoce do calendário e do início precoce em relação aos outros anos, e que vai ser a média aí para frente do Campeonato Brasileiro, é possível, provável, que a gente tenha muitos times desperdiçando pontos nesse início de campeonato. E aí essa vai ser a realidade. E aí uma realidade que será igual ao Flamengo, ao Palmeiras e a outros, pode ser uma realidade recuperável lá na frente. Mas o sarrafo é alto. Para o Flamengo, o sarrafo é alto. Então eu não considero que o Flamengo esteja em crise e eu não acho que o Flamengo devesse entrar em crise. E eu também, eu vi alguns vídeos, as pessoas falando, porra, o Flamengo foi roubado. Não, cara, em relação ao contexto do jogo, se a regra permite, é meio esdrúxulo acontecer, óbvio que é. Se a regra permite, não foi um roubo. Mas que o culpado também é o Carrascal. Mas, a gente falou que o Flamengo precisa de atacante. Porra, gente. O Flamengo precisa de nada. O Flamengo tem que potencializar quem lá está. E aí eu caio também no que é o Palmeiras, tá? Pra abordar os dois temas do vídeo. Desculpa. O problema do Palmeiras é maior do que o problema do Flamengo. Primeiro que o Palmeiras não venceu no ano passado, tá? Então não ter vencido no ano passado gera mais cobrança, gera mais pressão. E o Flamengo tem um elenco melhor do que o Palmeiras. E o Palmeiras deve futebol há mais tempo do que o Flamengo. Por mais que, em algum momento do ano passado, o Palmeiras tenha produzido um bom futebol. Quando o Abel encontrou ali a solução Flaco e Vitor Roque e o time passou a andar. Então eu também acho que se a gente quiser olhar a fotografia de momento do Palmeiras, jogos... assim, eu narrei o jogo de ontem, que tudo bem que era um time reserva, mas já narrei outros jogos do Palmeiras na temporada, jogos abaixo. O Palmeiras, ele costumeiramente produz pouco futebol. E costumeiramente, que eu vou falar aqui, pode machucar alguns, mas assim, o Palmeiras, ele aceita um futebol mais pobre porque os resultados vêm. Só que quando os resultados não vêm, aí machuca demais você ter um futebol pouco produtivo como o Palmeiras tem. E aí que a gente entra no cenário de que o Palmeiras precisa melhorar. Sim, o Palmeiras precisa melhorar. E eu também não acho que o Palmeiras precise de reforços. Se trouxer, beleza. Mas o Palmeiras tem que potencializar, fazer jogar aqueles que lá estão. E também leva em consideração que o Palmeiras pode estar fisicamente ainda longe do seu melhor. Como todos os times do futebol brasileiro. Se está todo mundo igual em estágio físico, por que o Palmeiras está jogando menos do que outros times? Beleza, é um questionamento a se ter. O Palmeiras ele está igual à maior parte dos times, exceção Palmeiras, exceção Flamengo, Corinthians, Vasco, que tiveram menos tempo ainda de preparação. Então o Palmeiras precisava estar jogando mais. Por isso que a minha cobrança para o Palmeiras ela já é um pouquinho mais forte do que é para o Flamengo. Tá? Eu acho que a molecada do Palmeiras é muito boa. O Palmeiras usa muito os garotos da base. A gente pega nos últimos anos todos, só em 2 jogos, desde 2021, o Palmeiras não usou jogadores da base. Em 2 jogos, contando todos. Então são caras que dão frutos no campo, dão frutos financeiramente e que vão continuar sendo as alternativas para o elenco do Abel. O que o Palmeiras não tem hoje, na minha opinião, são reservas do mesmo nível e ele não vai ter. Porque o Emiliano Martínez não consegue jogar. Eu não gosto. Quando você tira o Marlon Freitas, que acabou de chegar e vai jogar muito com essa camisa, Marlon Freitas e Andrés Pereira, quem é que cria para esse time do Palmeiras? Complexo, complicado. A zaga reserva não é uma zaga ruim. E eu vou te falar, hein? O Bruno Fux talvez tenha que ser titular no time do Palmeiras. Bruno Fux, Murilo e Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes é titular, Bruno Fux e Murilo podem disputar a vaga. Pode até o Bruno Fux ser volante para liberar o Marlon Freitas e ter Bruno Fux, Marlon Freitas e Andrés Pereira. E os reservas? Tá bom. O Laço me parece um moleque muito promissor. O Emiliano Martínez, para um reserva, não é o maior dos problemas, né? Vamos falar a verdade. Lateral direita não vejo problema para o Palmeiras. Lateral esquerda não vejo problema para o Palmeiras. Aí você vai do meio para frente, o time tem alternativas. Tem Alan, tem Sousa, tem Flaco, tem Vitor Roque.
E tem um monte de outros aí, da garotada da base, da academia de futebol, entre outros. Eu acho que o Palmeiras não está em crise, mas o Palmeiras tem um problema a resolver. O Palmeiras precisa jogar mais futebol. O Palmeiras não pode o Palmeiras não pode aceitar produzir pouco futebol. Eu acho que esse é o grande ponto. E aí, pra mim, é Abel Ferreira, que já mostrou que tem capacidade de fazer o Palmeiras jogar bola. Tá? O Palmeiras está em crise? Pra mim não está. O Flamengo está em crise? Pra mim não está. E esse vídeo aqui, ele é pra... Eu tenho... É pra dar a minha opinião em cima do que eu vejo aí. Eu vejo as pessoas colocando cenários, assim, apocalípticos para os dois times. E eu não enxergo dessa forma. Eu acho que o Flamengo tem mais contexto físico, mas tem técnico e tático também, mas de um time que voltou recentemente. O Palmeiras, eu acho que ele tem mais problemas filosóficos do que necessariamente físicos e técnicos, mas todos esses problemas que eu acredito que serão solucionados, e os melhores caras para solucionarem esses problemas são Felipe Luiz e Abel Ferreira. Qualquer coisa diferente disso é loucura. Qualquer linha de raciocínio que comece ou que termine acreditando que a solução para o Flamengo ou para o Palmeiras é mandar embora Abel Ferreira ou Felipe Luiz, eu nem entro em discussão. Eu nem começo o papo, porque eu sou tão contra essa visão. Tô dizendo que os caras são imunes a críticas, não. Tem que ser criticados. Mas qualquer linha de raciocínio que vá nesse caminho não vai ter meu endosso, não vai ter meu apoio e vai ter o meu confronto do ponto de vista de ideias. Então é por isso que eu quis trazer esse vídeo. Eu acho que as pessoas estão certas em olhar que o momento dos times pode não ser tão positivo, que os times estão devendo. Mas se a gente afastar o olhar, a gente vai enxergar que é só uma parte de um todo e que o todo, para os dois times, é um todo para o Flamengo fantástico e para o Palmeiras muito bom, por mais que não tenha vencido títulos. Porque o que eu fiquei de indício do ano passado é que o Palmeiras vai disputar novamente todos os títulos em 2026. E que o Flamengo vai disputar todos os títulos em 2026. Ganhar todos os jogos, gente, é impossível. A temporada tá só começando. Eu sei que já estamos em fevereiro. Eu sei que já começou o Brasileirão. Eu sei que já teve Supercopa. Eu sei que daqui a pouquinho vai ter Recopa. Eu sei que daqui a pouquinho vai ter Libertadores. Mas calma, porra. Calma. O ano tá começando e esses dois ainda são os dois favoritos a ganharem todos os títulos no futebol brasileiro e sul-americano. Cada um em seu grau, o Flamengo mais favorito. Deixa o like, se inscreve no canal, habilita a notificação. Tô maluco? Viajei no tema? Quero saber de vocês. Valeu.